Olá, meus queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da melhor disciplina, a disciplina de História. Hoje, esse tema é interessante e importante porque vai tratar de um tema local. Eu me chamo Paulo Mário e falo direto do Centro Educacional de Mídias do Acre. Sejam todos bem-vindos. O tema da nossa aula hoje é o ciclo da borracha. Quando a gente fala de ciclos da borracha no Brasil, nós estamos nos referindo a dois períodos. Hoje, a nossa aula vai tratar do primeiro ciclo da borracha, tá bom? Então, quando a gente estuda a história do ciclo da borracha, a gente divide ela em duas partes, o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Hoje nós vamos falar do primeiro ciclo da borracha, que corresponde ao período da história brasileira em que a extração e a comercialização do látex para a produção da borracha foram as atividades protagonistas na economia nacional. O primeiro ciclo ocorre entre 1879 a 1912. Muita atenção, gente, quando nós estivermos estudando o primeiro ciclo, porque depois nós vamos ver o segundo ciclo. E aí a gente não pode confundir as informações, os conceitos, as características principais do primeiro com a do segundo ciclo, tá bom? Então a primeira está logo aqui, ó. No ano em que ocorreu o primeiro ciclo da borracha. 1879 a 1912. O ciclo da borracha, gente, ele ocorreu na região norte do Brasil. Quando nós estudamos os outros ciclos econômicos de história do Brasil, é para a região sul-sudeste do nosso país, principalmente nordeste. Sul, sudeste e principalmente o nordeste, com o ciclo da cana-de-açúcar, com o ciclo do ouro no sudeste e do café. E aqui o ciclo da borracha refere-se ao período da história do Brasil em que a extração do látex, que vocês estão vendo aí na fotinha ao lado do nosso slide, foi o principal, foi o carro-chefe da economia brasileira. E isso aconteceu na região norte do país. Quais são os estados que compõem a região norte do Brasil? Acre, Rondônia, Amapá, Pará, principalmente o Amazonas e o Pará. E o nosso estado, o estado do Acre, ele também teve a borracha de melhor qualidade na extração desse látex nesse período. E o estado do Tocantins também faz parte da região norte. Roraima também, né? Então a região norte é formada por 7 estados. Continuando. O motivo. Por que ocorreu o ciclo da borracha no Brasil? O ciclo da borracha ocorre em uma época de industrialização em alta escala devido à segunda revolução industrial. A produção de carros estava em alta e a borracha era necessária para a fabricação dos pneus. Então, a Revolução Industrial foi o principal motivo de ocorrer o primeiro ciclo da borracha. Quem trabalhou na extração do látex para a produção da borracha? A mão de obra do primeiro ciclo da borracha foi composta principalmente por nordestinos, atraídos pela seca na região. Então, o Nordeste passava por uma seca muito grande. E foi feita uma política de mobilização desses trabalhadores para trazer esses trabalhadores para a região amazônica para trabalhar na extração do látex. Tanto no primeiro ciclo como no segundo. Só que no segundo ciclo nós vamos notar, vocês vão ver durante a aula a diferença dessa mão de obra. Mas tanto o primeiro ciclo como o segundo ciclo foi mão de obra nordestina. O navio que transportava os nordestinos até os seringais se chamava gaiolas. Outra informação importante. Então, os nordestinos saíam de suas terras, chegavam nos portos, principalmente em Belém e Manaus, e de Belém e Manaus até serem transportados para os seringais, eram transportados nesses navios. Nos seringais, eles se dirigiam às colocações para a extração do látex. De que forma isso se deu? De que forma isso foi organizado? Nós vamos ver agora. Continuando. Aqui está uma foto ilustrativa de um navio que transportava esses nordestinos nesse período, né? Os gaiolas, não se esqueçam desse nome. Isso aqui cai em concurso, gente, já caiu em concurso da educação.
Como que se organizou, como que estava organizado o primeiro ciclo da borracha? Era através de um sistema chamado sistema de aviamento. Isso aqui é muito importante. Aqui nós estamos tratando da forma de organização do primeiro ciclo da borracha. A palavra aviamento, gente, vem de aviar, que significa fornecer mercadoria para alguém em troca de um produto. No caso aqui, a borracha. Daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhes que produtos eram esses que o trabalhador precisava, que o seringueiro precisava para sobreviver no seringal e que ele trocava com a borracha que ele produzia. Continuando, o sistema de aviamento estava organizado da seguinte forma. Primeiro, as casas exportadoras. O que eram essas casas exportadoras? As casas exportadoras, elas estavam localizadas em Belém e em Manaus e eram responsáveis por exportar a borracha, mandar a borracha para fora do país. Em segundo lugar, vem as casas aviadoras. Lembra da palavra aviamento? Aviar, fornecer mercadoria. Então, essas casas eram responsáveis por fornecer mercadoria para o seringalista. Elas também se localizavam em Belém e em Manaus. Em terceiro, nessa cronologia de organização, está o seringalista, dono do seringal. Ele era dono do seringal. Seringal é o local. O seringalista é o dono do local. Ele está em terceiro lugar nessa nossa pirâmide, porque era ele o responsável por receber a mercadoria das casas aviadoras e fornecer essas mercadorias para a base da nossa pirâmide, que são os seringueiros. Quarto lugar estavam os seringueiros. Então vejam só como estava organizado o sistema de aviamento. Primeiro, as casas exportadoras que mandavam a borracha para fora do país. Em segundo, as casas aviadoras que eram mantidas com todos os equipamentos, os mantimentos que o seringueiro e o seringalista precisavam para mobilizar a produção no seringal. Daqui a pouco nós vamos conhecer quais eram esses objetos e mantimentos. Ele fornecia esses equipamentos e mantimentos para o seringalista, dono do seringal, e esse fornecia para o seringueiro através da troca, da aviação, do sistema de aviamento. Assim estava organizado o primeiro ciclo da borracha de forma política e econômica no primeiro ciclo da borracha. Continuando, aqui estão os instrumentos e os mantimentos que o seringueiro precisava para sobreviver no seringal, tanto na produção como na sua alimentação. A machadinha, a tigelinha, o balde, o machado, a espingarda, o terçado, redes, mosqueteiros, pólvora, açúcar, café, arroz, carne seca, banha, feijão, tabaco, querosene, sal, sabão, cachaça, medicamentos, roupas, espoletas e cordas. Todos esses instrumentos eram utilizados pelo seringueiro para poder sobreviver no seringal, para poder extrair o látex da seringueira. A machadinha era responsável por essa cava que tem na árvore para escorrer o leite, igual está mostrando a fotografia aqui ao lado. Ó. Essa nossa fotografia expressada exatamente dessa forma. Todos esses instrumentos e mantimentos eram importantes para manter o seringal ativo. Continuando, eu trouxe um exemplo aqui de uma casa de aviamento localizada em Manaus, Luiz de Mendonça. Essa fotografia é a fachada de uma casa de aviamento localizada em Manaus, mas Belém também tinha muitas dessas casas. As borrachas eram entregues nessa casa e os mantimentos eram levados para o seringal pelo seringalista e o seringalista é que distribuía para o seringueiro. Um seringal, gente, ele era extremamente organizado.
Engana-se quem acha que no seringal só tinha o seringueiro e o seringalista. Olhem quantas profissões existiam no seringal durante o primeiro ciclo da borracha. Primeiro, o gerente. O gerente, ele substituía o seringalista em sua ausência e inspecionava todas as atividades do seringal, relatando ao seringalista tudo o que ocorria. Este morava próximo ao barracão do seringalista. Essa é a primeira profissão. A segunda, o guarda-livros. O guarda-livros era responsável por anotar as mercadorias que entravam e saíam do barracão. O caixeiro coordenava os depósitos de borracha e de peles de animais silvestres trazidos pelo seringueiro. O comboieiro ou comboieiros levavam as mercadorias dos seringueiros em burros do barracão até a colocação de seringa e na volta, para não perder a viagem, logicamente, né, eles traziam a borracha produzida pelo seringueiro. O mateiro já vem o nome, de mata, era o responsável por identificar as áreas de floresta que continham as árvores de seringa, daí o nome mateiro. Toqueiro, responsável pela abertura das estradas de seringa. Toqueiro é uma palavra que vem de toco, né? Às vezes a gente está andando na mata e tropeça em um toco. Toqueiro vem daí. Caçadores. Os caçadores eram responsáveis por abastecer o seringalista com carne de caça. O fiscal era responsável por verificar se os seringueiros estavam respeitando os cortes de seringa permitidos na seringueira. Então, esse corte aqui ao lado, que eu mostrei no slide anterior, que está aqui em todos os nossos slides ilustrando a nossa aula, esse corte ele tinha que ter uma determinada profundidade. Então, o fiscal era responsável para verificar se o seringueiro não estava matando a árvore, porque isso podia influenciar na produção do látex. O primeiro ciclo ele chegou ao fim devido à concorrência da borracha produzida em larga escala e a baixo custo nas colônias asiáticas. Esse tópico, gente, ele fala do fim do primeiro ciclo da borracha. Para vocês melhor entender, gente, o Henry Wickham foi um inglês que esteve aqui na nossa região da Amazônica durante o primeiro ciclo da borracha. Ele verificou, estudou e contrabandeou mais de 70 mil espécies de mudas das seringueiras. Ele estudou elas em laboratório, levou para os seringais ingleses na Malásia e lá ele plantou uma do lado da outra. Aqui na nossa região, o seringueiro entrava na mata, ele achava uma árvore e aí ele ficava vagando, procurando outra, quilômetros e quilômetros depois, demarcava aquela área e contava as árvores. Lá não, lá eles plantaram uma do lado das outras, estudadas em laboratório, combate a pragas, e a produção foi muito maior. Isso barateou os custos de produção. Isso levou o mercado internacional, em vez de comprar borracha do Brasil, muito mais cara, a comprar de lá. É importante a gente entender o fim do primeiro ciclo, porque nós vamos entender a causa do segundo ciclo da borracha. Que se na primeira foi a Revolução Industrial, a causa, lá na segunda, quando nós formos estudar, na próxima aula, é uma aula sequência dessa, nós vamos ver que foi por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí os seringais ingleses na Malásia, para onde o Henry Wickham contrabandeou as mudas, já tinham sido invadidos pelos aliados. E o Japão tomou essas terras inglesas. Então é importante a gente entender o fim do primeiro ciclo para saber por que ocorreu o segundo ciclo da borracha. Foi dessa forma que se deu, de uma forma resumida, o primeiro ciclo da borracha. Continuando aqui o nosso slide, eu trouxe essas fotografias para mostrar para vocês a evolução das grandes capitais da região norte, principalmente Manaus e Belém. Eles viveram o boom, chamado boom econômico, né? Aqui é o palácio, museus, estradas de ferros, bondes. Há relatos de que os grandes barões da borracha, eles andavam fumando charuto com notas de dinheiro. Tamanha regalia que viveu econômica, política, essas cidades na região norte. Principalmente Belém e Manaus se desenvolveram muito durante os ciclos da borracha. Tanto no primeiro
como no segundo, mas no segundo nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Eu convido vocês agora a resolver duas questões sobre o nosso assunto. A primeira diz o seguinte: o principal motivo de ocorrer o primeiro ciclo da borracha na Amazônia brasileira foi, letra A, a Primeira Guerra Mundial, letra B, o Tratado de Petrópolis, letra C, a Segunda Revolução Industrial, letra D, a Segunda Guerra Mundial, ou letra E, a globalização. Então, baseado no que nós estudamos, gente, qual foi o motivo de ocorrer o primeiro ciclo da borracha? Cuidado, gente, muita gente erra, eu tenho alunos por aí que associam primeiro ciclo com Primeira Guerra Mundial. Nunca cometam esse erro. A Primeira Guerra Mundial não tem nada a ver com o primeiro ciclo da borracha. Aliás, quando a Primeira Guerra Mundial inicia, o primeiro ciclo já tem chegado ao fim. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. O primeiro ciclo vai de 1870 a 1912, né? Então, nunca associe isso. O Tratado de Petrópolis ele tem a ver com esse assunto, mas é a história do Acre, então a gente já elimina a letra A, já elimina a letra B. A Segunda Guerra Mundial é causa do segundo ciclo, então a gente elimina também porque não tem a ver agora. A globalização não foi, embora a globalização seja um reflexo da Revolução Industrial, que é o nosso gabarito, ó, mas isso é outra aula, é outro assunto, não tem nada a ver com os ciclos da borracha. Então, nosso gabarito correto é a letra C, a Segunda Revolução Industrial. Não se esqueçam que na Segunda Revolução Industrial, o que estava acontecendo no mundo? Os Estados Unidos estava produzindo muitos carros. Então, a indústria automobilística, principalmente para a fabricação dos pneus, a borracha era utilizada para a fabricação dos pneus. Era inimaginável também, gente, a gente pensar o mundo da medicina sem a borracha. Imagina, as botas, as luvas cirúrgicas, os equipamentos, as seringas de injeção. A borracha foi um elemento principal para ser produzido o látex para a produção da borracha na Amazônia. A última questão diz o seguinte: o navio que transportava os nordestinos até os seringais pelos rios da Amazônia para realizar a tarefa de extração e processamento da borracha chamava-se comboieiro, batelão, aviamento, balsa ou gaiolas? Baseado nos nossos estudos, essa tá fácil, né, gente? Não vamos esquecer. Aviamento é o sistema de organização, não é o nome do navio. Batelão é até o nome de um navio aqui regional, né, da região norte, mas ele tem um motor na polpa, não era ele, era uma espécie de canoa, só que com o motor na polpa. Comboeiro, nós vimos que é uma das profissões que existe no seringal. A balsa, ela é aberta, uma plataforma mais aberta, maior, utilizada principalmente para o transporte de mercadorias e não de pessoas. Também pessoas, né? Mas principalmente mercadorias. E só nos resta a letra E, gaiolas. Gaiolas era o nome do navio que transportava os seringueiros para os seringais, as suas colocações na região norte do país. Aqui está o nosso gabarito, questão de número 1, letra C, número 2, E. De uma forma resumida, nós vimos na nossa aula uma contextualização e introdução sobre o assunto. Qual é o nosso assunto? O primeiro ciclo da borracha. O que foi o primeiro ciclo da borracha? O motivo, a mão de obra, o sistema de aviamento, os trabalhadores de um seringal, a crise do primeiro ciclo, né? Por que ele chegou ao fim? E resolvemos algumas atividades. Para maiores esclarecimentos e conhecimento, você pode pesquisar nessas referências. Na próxima aula eu vou trazer um livro e apresentar aqui para vocês, que vocês podem se aprofundar nesse assunto. O livro do professor Carlos Alberto, do Pedro Martinello também, A Batalha da Borracha. Eu vou trazer ele aqui na próxima aula, que é a sequência dessa, né, o segundo ciclo da borracha, e apresentar para vocês. Fato é, gente, que os ciclos da borracha no Brasil foram muito importantes. Naquele período, muitas cidades da região norte se desenvolveram.
ao mesmo tempo que teve esse desenvolvimento econômico, houve uma leva, uma migração muito grande de nordestinos para a nossa região. Falar de história da Amazônia, falar de história do Acre, falar de história do nosso estado, é falar do primeiro e do segundo ciclo da borracha. É falar da Revolução Acreana, é falar dessa migração de nordestinos, principalmente durante os surtos da borracha, os períodos da borracha, tanto no primeiro como no segundo, para a nossa região, para o nosso estado. O nosso estado foi composto, a sociedade acreana é composta por esses nordestinos que vieram para cá. Você aí que está assistindo a nossa aula, provavelmente conhece ou tem na sua própria família o pai, um avô que veio do Nordeste para cá e que foi enganado nessa situação. Eles vieram para cá com a ilusão de ficar ricos e não foi nada disso que aconteceu. Através desse sistema de aviamento que vocês conheceram na aula, é que ele se endividava, porque a maioria não sabia ler nem escrever e aquele guarda-livros que foi mostrado na profissão lá no Seringal, anotava como bem entendia. Eles não sabiam uma palavra, eles não sabiam decifrar um número. Eles pesavam a borracha, anotavam os mantimentos que eles pegavam e ali, através dessa dívida, ele ficava preso a ela para o resto da vida. Há relatos em alguns documentários que eu já assisti de que os filhos herdaram dívidas dos pais. Então imagina o que é isso. Vender um sonho de ficar rico para pessoas lá no Nordeste que foram atraídas por essa chance de enriquecer na nossa região e que se desfez e acabou com o sonho de milhares de pessoas. Mais de 100 mil nordestinos vieram para o Acre, tanto no primeiro como no segundo ciclo da borracha. Falar dos ciclos da borracha é falar de história do Acre. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Não percam a segunda aula. Tchau!